Boa tarde, pessoal, tudo bem? Já quase boa noite. Sejam bem-vindos novamente. Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Bernardes, jornalista, e a gente vai conversar hoje com o neuropsicólogo Hugo Monteiro. O assunto da live de hoje é sobre bullying e cyberbullying, a violência e a emoção. Sejam muito bem-vindos a todos que estão entrando. Vou esperar só o Hugo entrar para conversar com a gente. Para quem não viu a nossa live anterior de hoje, a gente falou sobre prevenção do suicídio. Quem tiver interesse nesse assunto, a gente deixou a live disponível aqui no nosso perfil. Foi bem legal para todos que quiserem ver. Deixa eu só. Vamos só aguardar mais um pouquinho o Hugo entrar. Seja bem-vindo, Bruno, Laís, Maria. Sejam todos bem-vindos. A gente vai conversar com o neuropsicólogo hoje, Hugo Monteiro. Só aguardando a entrada dele. Boa noite, Bruno, tudo bem? Ele acabou de entrar, vou convidar o Hugo para participar com a gente. Só um instantinho. Boa tarde, Hugo, tudo bem? Olá, tudo bom? Seja Não- bem-vindo. Muito obrigado. Não sei se meu som tá bom, minha Eu imagem, estou como é que ouvindo o está? retorno da minha voz. Ouvindo o retorno? Isso, eu consigo me ouvir. Ok, deixa eu só ver aqui. Talvez seja porque eu estou próximo ao meu computador. Pode ser. Desligar o computador. Foi tudo certinho? Tudo tranquilo. Acho que ainda. Aqui deixa eu ligar aqui o ar. Como é que você tá? Tá ouvindo o retorno ainda? Deixa eu ver. Continuo ouvindo. Deixa eu só Que a ver gente aqui. consegue ouvir minha voz duas vezes. E agora, dá uma olhada. Oi. Consigo ainda. Então não sei o que é, porque eu realmente tirei Você o tá pelo retorno. celular? Tô pelo celular. E não tá com nenhum outro lugar aberto? Não, não, eu tinha o computador, mas aí o computador eu desliguei e eu Estranho. não consigo. O meu, você, assim, a minha voz eu não escuto com retorno, não tem Uhum. delay, não. Não É, sei a, se é uma. a Cris falou também que dela tá ouvindo duas vezes. É o meu, não. Deixa eu Pode tentar tirar. ser. Eu vou te tirar da live e vou colocar de novo pra gente ver se é um problema do sistema. Ok. Só um instantinho, pessoal, que a gente vai tentar colocar o Hugo novamente para ver essa questão do retorno. Vocês estão me ouvindo? Quando eu estava falando, vocês ouviam duas vezes? Só para a gente testar aqui, se vocês puderem me avisar. Oi, Hugo. Oi. Continua? Tá, mas tá bem mais baixinho. O meu, ela disse que está normal. O É, meu. é quando eu falo. Aqui eu não escuto o delay do seu. Então, tudo bem, acho que tá bem baixinho agora, não vai incomodar. Ok, então, Vamos lá. Eu acho que para começar, você podia se apresentar um pouquinho para o pessoal, falar um pouquinho sobre você. deixa eu tentar aqui colocar esse celular de uma maneira mais aqui, assim. Então, primeiro eu queria agradecer o convite que vocês me fizeram de participar dessa live. É sempre importante tocar sobre o tema do bullying, do cyberbullying, sobretudo numa época em que nós estamos vivenciando uma quase que
compulsividade de uso, né, da internet. Então, obviamente que o cyberbullying passa a ter uma evidência muito grande. Eu me chamo Hugo Monteiro Ferreira, eu sou professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou líder do GETIG, Grupo de Estudos da Transdisciplinaridade da Infância e da Juventude. Na universidade, eu sou coordenador do Núcleo do Cuidado Humano, que é um setor da universidade que se preocupa com as questões da prevenção e da promoção da saúde emocional e mental. Eu sou escritor de literatura para crianças e adolescentes e pesquiso sobre sofrimento de crianças, adolescentes e jovens, oriento trabalhos acadêmicos sobre essa questão e coordeno atualmente uma campanha chamada Como Você Está. É uma campanha que tem por objetivo ouvir os adolescentes e as adolescentes nesse período de isolamento social, de pandemia. Então, essa é a minha prática, é o meu exercício profissional. Eu tenho, desde os anos 2000, do início dos anos 2000, investigado e pesquisado sobre o fenômeno bullying e sobre o cyberbullying. E tenho também uma pesquisa sobre a relação entre bullying e mindfulness, o mindfulness como estratégia de enfrentamento ao bullying. Nossa, Então, que esse é interessante. o meu processo de trabalho, tem sido a minha história. Acho que para começar a gente podia falar um pouquinho da importância de falar sobre o bullying, né? De explicar para as pessoas um pouco mais sobre esse assunto. Certo. Então, o bullying é um fenômeno, né? Eu costumo dizer que é um fenômeno, mas algumas pessoas até usam outra palavra para classificar. Então, eu posso dizer que é um fenômeno da violência. Ele resulta de uma visão de destruição, destruição da alteridade alheia. O bullying ele surge na medida em que eu não consigo conviver com pessoas que são diferentes de mim, que pensam diferentes de mim, que sentem diferentes de mim, que se comportam diferentes de mim. Então, é um tipo de violência muito agressiva, muito vil, muito covarde e que deixa sequelas psicológicas e psiquiátricas muito grandes em quem está envolvido, em quem está envolvida. De um ponto de vista conceitual, para eu tentar definir o que é bullying, eu preciso entender que ele é uma perseguição sistemática, ou seja, o bullying não é sazonal, a perseguição do bullying não é uma vez perdida, ela é sistemática, ela acontece com frequência, ela é repetida. Ele tem uma característica de ser sempre de alguém mais forte para alguém mais fraco. Então, raramente você vai encontrar bullying de uma pessoa para uma pessoa. Ele geralmente é feito de grupos para pessoa, de coletivo para indivíduo. E a pessoa que é vítima do bullying, ela nunca tem consciência da razão que a faz sofrer. Ou seja, ela não sabe por que ela é vítima de violência, ela não consegue compreender, ela não consegue se dar conta. Por quê? Porque efetivamente ela não fez nada, né? Ela não praticou nada que pudesse justificar aquela atitude violenta do outro, da outra. Então, o bullying tem essas três características que são consensuais internacionalmente. Eu tenho uma outra questão que eu acho importante, que é o seguinte: o bullying ele só acontece se houver a perseguição somada à vitimização. Então, para que possa acontecer bullying, é preciso que haja uma vítima. Eu não posso falar sobre bullying sem que eu fale sobre vítima. E a vítima, ela vive um ciclo que ela não consegue sair sozinha. É uma outra característica também desse fenômeno. Então, tem que haver a vitimização, que é um processo quase que de é,
aprisionamento mental da vítima. Então, não é só a perseguição. A perseguição ela dialoga com esse processo de vitimização. É diferente esse processo de vitimização do que de forma vulgar, ignorante, se chamou de vitimismo. Vitimismo é uma Uhum, outra coisa que não entra no campo do bullying. A vítima do entendi. bullying, ela de fato é uma vítima, ela não consegue sair da situação sozinha. Daí ser, assim, no mínimo absurdo alguém acreditar que pode ter o bullying como um recurso de aprendizado. O bullying é uma violência terrível de consequências danosas. E o seu derivativo também, o cyberbullying, por esse caminho. É, como é que as pessoas conseguem, por exemplo, como é que eu consigo ajudar uma outra pessoa? Como é que eu consigo perceber que aquela pessoa está sendo vítima de bullying, a não ser que ela falhe, né? Assim, sem que essa pessoa peça socorro. O bullying ele tem personagens que acontecem quando ele é vivenciado. Então, essas personagens têm o autor, a autora do bullying, aquele que faz a violência, que promove a violência, que persegue, aquela que promove, que faz, que persegue. Tem o alvo, ou a pessoa que é vítima do bullying, e tem as testemunhas. É um fenômeno que só acontece se tiver testemunha. Ele é um fenômeno de palco, ele é um fenômeno de plateia, ele não é um fenômeno que pode acontecer no underground, digamos assim. Para Uhum, você conseguir fazer todo o espetáculo, você tem que ter alguém que assista. De modo geral, a melhor forma de você ajudar uma pessoa que é vítima de bullying, por exemplo, é você não ser plateia, é você não aceitar, é você não permitir que aquilo aconteça, é você enfrentar e dizer que não aceita, que não concorda e que não vai permitir. Essa é a melhor forma de você ajudar alguém que é vítima de bullying, né? Que está acontecendo bullying. Eu quero ajudar alguém, por exemplo, que tem sido atacado por conta da sua orientação sexual, ou por conta da sua etnia, ou por conta do seu peso, ou por conta do seu gênero, ou por conta da sua classe social, da sua classe econômica, ou por conta de alguma característica física que você tenha. Você vai perceber que o bullying é sempre um fenômeno que vai tentar destruir a alteridade do outro, da outra. Então, onde ele vai focalizar? Ele vai focalizar supostamente numa vulnerabilidade que você tenha. Então, a melhor forma é você não aceitar as testemunhas não existirem. Só uhum, há bullying porque há testemunhas. As testemunhas são tão prejudiciais à vítima quanto aquela pessoa que persegue. entendi. O Francisco Montenegro mandou um salve para você. Um beijo para você, Francisco. Um beijo grande. E a Laís Souza fez uma pergunta. Hugo, como utilizar a literatura para empoderamento infantil, a fim de fazer com que essas crianças construam condições de falar a respeito do abuso? Então, a literatura é um recurso, todas as artes são recursos que podem ser usados para que você consiga melhorar o seu autoconhecimento. Porque uma das formas de você conseguir enfrentar o bullying é você ter, eu vou usar a palavra empoderamento, tá certo? É Uhum, você ter lucidez sobre sua identidade. Então, por exemplo, se alguém chega para você e diz assim, você é nordestino, e você diz assim, sim, eu sou nordestino. Sou nordestino, sim, e gosto de ser nordestino, e tenho muito orgulho de ser nordestino, adoro meu sotaque, adoro a minha terra. Isso é uma maneira que você vai se colocando diante da pessoa que está tentando te diminuir, que ela não vai encontrar brecha. A literatura, como uma grande expressão da linguagem, um grande artefato da subjetividade, ela pode ajudar você a se autoconhecer. E na medida em que você se autoconhecer, você conseguir compreender a sua ancestralidade, conseguir compreender a sua história. E isso é, sem dúvida nenhuma, uma forma de você conseguir enfrentar a perseguição.
Então, a literatura pode ajudar nisso, ela pode ajudar também na discussão, no fomento da prevenção, de abrir espaço para diálogo, sempre uma literatura que tenha como base os direitos humanos, essa pode ajudar muito, né? Não é aquela literatura que por acaso seja preconceituosa ou que traga algum verniz ou algum vestígio de discriminação. Tem que lembrar que o bullying é um fenômeno do preconceito. Ele é um fenômeno da convivência, mas ele é um fenômeno do preconceito. Entendi. Como é que os pais podem perceber que o filho está sofrendo bullying na escola, com os amigos do condomínio, por exemplo, enfim? Uma pessoa vítima de bullying, ela muda o comportamento. Ela tem um comportamento alterado. Por exemplo, na escola, é muito comum que a pessoa queira evitar ir para a escola. É muito comum que a pessoa queira se tornar invisível, porque na medida em que você se torna invisível, você não deflagra a violência. E um pai e uma mãe, ou um pai, ou uma mãe, enfim, uma família atenta, ela vai perceber mudança no comportamento, vai perceber mudança na atitude, e geralmente uma pessoa que se envolve com bullying, ela reproduz a violência da qual ela é vítima ou da qual ela é autora. Então, é um caminho que a gente precisa os pais, as mães precisam estarem atentos. Mudança de comportamento, silenciamento excessivo, submissão, ou então uma liderança subjugadora, é, esse tipo de grupilho, tirar alguém, entendeu? Cortar alguém, cancelar. Essa cultura do cancelamento, por Sim, exemplo, que tem sido bastante comum, inclusive entre adolescentes e entre crianças, sim. sempre quando você tiver qualquer movimento que seu filho, sua filha comecem a dar vestígios, a passarem a impressão de que estão agindo ou para discriminar, para segregar, ou como segregador, segregadora, o comportamento deles vai alterar. Preste atenção na linguagem, preste atenção no corpo. O corpo fala muito. Uma vítima de bullying, ela silencia com a voz, mas ela não silencia com o corpo. Então, é importante mais prestar atenção no corpo, o que significa dizer abrir espaços de conversa dentro de casa, diálogo, escuta, sobretudo escuta. Né? É muito importante chegar e perguntar como foi o dia, como é que está sendo a escola, quem são seus amigos, não como um interrogatório policial, mas como um bate-papo de uma pessoa que se interessa pela outra. Né? É muito importante isso. Aí você começa a perceber. Isso eu estou falando num campo mais generalista, né? Mas Sim, se a ó. gente for, por exemplo, olhar pessoas que são vítimas de bullying, elas, vamos dizer assim, do ponto de vista comportamental, elas podem ser mais violentas, agressivas, na linguagem, na atitude, elas podem dormir muito, podem deixar de comer, pode abandonar o banho, pode ter uma fragilidade no desempenho de notas na escola, e pode ter tudo isso inverso também. Por exemplo, pode ter notas altíssimas na escola, mas ser uma pessoa isolada, retraída, com a ideia de se esconder, de se tornar invisível, que é para poder não ser vítima da perseguição. Quando esse bullying é detectado, assim, pela família, por exemplo, qual é o passo que eles precisam dar para conseguir ajudar essa criança? Primeira coisa, proteger a criança. Ir para a escola, onde geralmente acontece o bullying, e assim falar bem forte, de maneira bastante evidente, que não vai aceitar aquilo. A escola tem por obrigação apresentar um programa de enfrentamento ao bullying, isso é lei no Brasil. Tem que apresentar e não pode titubear nem fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Então, o primeiro passo é proteger seu filho, proteger sua filha, né? Eu geralmente eu aconselho que, em muitos casos, você não tem que manter na escola, você pode tirar da escola, porque você não tem que manter ninguém em regime de sofrimento. Você perceber que a pessoa está em sofrimento, você tem que imediatamente tentar proteção. E aí você tem que exigir da escola, e a escola tem que tomar uma posição, criar um programa, porque o bullying ele nunca acontece ao acaso. Ele sempre acontece em climas escolares que são violentos.
Por que que eu estou falando especificamente de escola? Porque é, sem dúvida nenhuma, o espaço, o ambiente onde o fenômeno se dá com maior frequência. O fenômeno se dá com maior frequência na faixa dos 11 aos 15 anos, no mundo todo. Mas Uhum. ele também pode se dar um pouco com idades anteriores aos 11 e com idades depois dos 15. Mas a frequência, a média, é de 11 a 15. A média é que 18,5% da população escolar estejam envolvidas com bullying todos os dias no mundo. E no Brasil, cerca de 17,5%. Então, numa sala de 30 pessoas, você aí retira 17,5% que estão envolvidas ou com atitude violenta ou recebendo atitude violenta. Eles não, eu não estou calculando aí as vítimas, então Sim, as testemunhas. Então significa dizer que numa sala em que o bullying existe é uma sala muito ruim para todo mundo, mas é muito ruim ao cubo para quem é vítima. entendi. O Bruno perguntou: e um adulto hoje que sofreu muito na infância com bullying, como que se observa se ficou alguma sequela desse caso? Muito raramente não fica sequela, muito raramente. Eu aconselho que quem sofreu bullying, porque assim, o bullying não é algo que eu possa experimentar, não é uma experiência em que eu saia dela sem trauma. Só vai haver bullying quando houver trauma. Entende isso? Não há bullying. Sim, As pessoas às vezes dizem, eu fui vítima de bullying e lidei muito bem com aquilo. Você não foi vítima de não bullying. foi. Não, não. O bullying ele provoca trauma. Então, muito provavelmente vai haver sequela na fase adulta, na fase é, posterior ao fenômeno. Tem algumas pesquisas que dizem que os efeitos negativos ficam até 5 anos depois que o bullying encerra. Mas eu acho que os efeitos negativos eles podem durar a vida toda, porque o que é que ocorre? O bullying ele mexe muito com a sua autoestima. E Uhum, quando ele mexe muito com a sua autoestima, ele tem repercussões na sua construção psicológica como um todo. Quer dizer, o seu psiquismo é alterado, você começa a entrar, as emoções começam a entrar em estratégia de defesa. Então, imagine uma pessoa vítima de bullying, quando ela tenta ser invisível, aquilo é uma estratégia de defesa. sim. E é muito provável que uma vítima de bullying na fase adulta se relacione de forma tóxica, Uhum, se relacione de forma ou submissa ou de forma imperativa e autoritária. Toda vítima de bullying é muito violenta. A mente de uma pessoa que é vítima de bullying é uma mente predestinada a atacar. Então, ela pode atacar a outra pessoa ou ela pode se auto-atacar. A gente tem visto muito pessoas que se auto-atacam. Então, por exemplo, é comum que uma vítima de bullying se relacione com pessoas que fazem mal a ela, as chamadas relações tóxicas. uhum. Quando você vai observar, por exemplo, pessoas que se submetem a determinadas situações, no histórico dessas pessoas, geralmente tem tido algum vestígio de bullying. O bullying é um fenômeno muito cruel. E essas sequelas é necessário, quando a pessoa identificar essas sequelas, ainda dá para fazer um tratamento de repente psicológico, uma terapia para poder ajudar essas sequelas? É possível talvez Sim, reverter sim, isso? sim, sim, sim. Uma vez você identificando, por exemplo, quando você começa a perceber certos comportamentos, sobretudo em convivência de grupo, Hum, quase todo. Tem uma característica na vítima do bullying que eu acho importante dizer. Ela não sabe se defender. Ela tem o que a gente chama de indefensibilidade. E ela tem uma outra característica que é ainda mais complicada que isso, que ela tem a indefensibilidade alheia. Parada agora não. travou um pouquinho aqui a minha conexão. Travou. Travou, olha. É, Então,
Eu estava falando que uma vítima de bullying, ela tem um problema que é a indefensibilidade, ela não sabe se Sim. defender, mas tem um outro problema que circunda a vítima do bullying, que é a indefensibilidade alheia. Ela não consegue ter pessoas para defendê-la. Então, essas pessoas que passam por essa experiência traumática na infância ou na adolescência, quando elas chegam na fase adulta, elas muito provavelmente vão ser vítimas de assédio ou elas vão assediar. Uhum. E aí, obviamente, que uma pessoa que é vítima de assédio ou promove assédio é uma pessoa que tem problemas Isso. que devem ser tratados de um ponto de vista, às vezes, de um ponto de vista da saúde mental. Então, é uma psicoterapia é muito aconselhável, sim. Eu acredito, eu aconselho todas as pessoas que foram vítimas de bullying ou que se envolveram com bullying de algum modo a procurarem um profissional da saúde mental. Entendi. Existe algum perfil característico que a gente possa identificar essas pessoas que costumam praticar o bullying? As pessoas que costumam praticar o bullying, elas são pessoas também com baixa autoestima e elas têm uma necessidade muito grande de se autoafirmarem. E para que elas se autoafirmem, elas precisam reduzir alguém. Então, são pessoas que geralmente aparentam uma popularidade na escola, aparentam uma segurança, mas no fundo, no fundo, são pessoas frágeis e elas são pessoas perversas. Se eu for analisar do ponto de vista das emoções de uma pessoa que é autora do bullying, eu diria que as emoções dela estão completamente associadas a uma espécie de psicopatia. É como se a amígdala cortical, que é uma amígdala do cérebro, que se responsabiliza pelas emoções, segundo as pesquisas do Ledoux, essa amígdala ela funcionasse sozinha com a aprovação do neocórtex, do córtex frontal, para Uhum. que ela racionalizasse a maldade. Então você tem uma pessoa com características muito pouco empáticas, e são pessoas que se sentem superiores, elas se sentem mais fortes e elas acreditam realmente que o outro possa sofrer e ela não tem nenhum cuidado com o sofrimento alheio. Então, ela é capaz de ver você sofrendo, de ver você pedindo ajuda e não ajudar. São pessoas perversas e não são pessoas amigas. É importante que você comece a perceber que uma pessoa que ataca você, ela não é sua amiga. Então, é se livrar desse tipo de perfil. É não se aproximar e não se iludir, não tentar fazer, ficar pertinho de uma pessoa com esse tipo de perfil. Porque é uma pessoa que pode levar você para o sofrimento profundo. Ela tem uma capacidade de liderança, essa pessoa. Ela consegue amedrontar. Isso pode ser uma criança de 8 anos, como pode Uhum. ser um jovem de 17, de 18 ou mesmo um adulto. Sim. E aí eu já não chamo mais de bullying na fase adulta. Eu chamo de assédio. Hum. É porque assim, a gente fala muito sobre os pais detectarem que os filhos estão sofrendo bullying, mas também existe detectar que o seu filho é o que faz o bullying, né? Perceber que talvez ele esteja causando problema para outras crianças e conseguir contornar essa situação, né? Sim, é importante demais ouvir as crianças. É muito importante ter escuta aberta e ter escuta aberta também para os adolescentes e para as adolescentes. De modo geral, os pais de autores e autoras de bullying, eles não imaginam que os seus filhos, as suas filhas, tenham esse nível de perversidade. No entanto, as minhas pesquisas apontam que ninguém nasce um bully, entendeu? Ninguém nasce um Uhum. violentão, um valentão, uma valentona, uma violentadora. É um construto social. Então, muitas vezes você ensina seu filho e sua filha a Sim. atuarem desse modo, né? Quando você, por exemplo, começa a destilar preconceito, quando você é racista, quando você é homofóbico, quando você é transfóbico, quando você é misógino, quando você
como é que se diz, se sentem melhor do que o outro, porque tem uma condição econômica melhor, economicamente, socialmente. Quando você acha que sua nacionalidade é mais importante do que a outra. É um construto. A pessoa que ataca, ela foi construída, ela não nasceu, não tem Uhum. Ela é não é do reflexo da DNA, casa, né? não é Da um criação. componente genético. Não é, você não nasceu assim. O Uhum. Nelson Mandela dizia, do mesmo jeito que você pode aprender a odiar, você pode aprender a amar. Sim. Então, obviamente que você aprende a ser violento, na medida em que você vai trilhando isso. E muitas vezes a violência se forja, ela se constrói dentro de casa. Então é muito difícil que o pai e a mãe assumam isso. Mas a minha experiência aponta que toda pessoa que é violentadora, ela vive experiência também de violência dentro de Uhum. casa. Entendi. Você falou que o bullying ele é relacionado a uma plateia, ele sempre é necessário que haja uma plateia para que ele ocorra. Como é que funciona o cyberbullying? Porque ele é uma coisa restrita à internet, então o que que leva a esse bullying ir para a internet, sabe? O cyberbullying, ele é mais violento do que o bullying, porque o bullying, ele tem um dia que para, que é a sexta-feira, quando você não tem aula. Ou seja, ou no sábado, tem escolas hoje que vão levar a criança até o sábado, né? Então, o bullying, ele para um momento, né? O Vijay Singh, que é um grande exemplo de uma criança que se suicidou aos 13 anos, vítima de bullying, ele dizia, sexta-feira, estou livre. O cyberbullying você não tem essa liberdade, porque ele acontece nas redes sociais digitais. E ele acontece de maneira assim avassaladora. Então, imagine o bullying potencializado em nível de uma tonelada, né, sobre a violência. Então, a violência fica muito mais potencializada. E ela acontece com uma capacidade devastadora muito grande, porque no bullying você convive com pessoas que são aparentemente suas conhecidas. No cyberbullying, você pode ter alguém atacando a tua imagem, te xingando, te discriminando, te violentando, que você nunca nem ouviu falar nessa pessoa. Uhum. Então, ela se junta a um grupo violento, porque ela também é violenta, e, do ponto de vista da repercussão social, o cyberbullying tem um alcance muito mais devastador para a imagem, o que leva a entender que ele é muito mais potente na agressão e na violência. E é muito difícil se livrar do cyberbullying, porque o bullying, a vítima do bullying, ela quer tudo na vida, menos que alguém saiba que ela é vítima do bullying, né? Ela não quer, porque ela não quer colocar em evidência a sua fragilidade, a sua dor, o seu medo, a sua angústia. Ela não quer. Uhum. A vítima do cyberbullying, ela é como se ela Já tá. fosse exposta Uhum. e ela não tem como controlar aquilo. Então, o nível de repercussão psíquica é muito forte. A gente precisa enfrentar o cyberbullying de forma em parceria com o bullying, né? Eu não divido as duas práticas. Eu acho que as práticas elas estão interrelacionadas. Eu acho que vale a pena ler a dissertação de uma orientanda minha que estudou o fenômeno do cyberbullying, a Maria Luísa Oliveira, e depois ela se deu conta dessa relação bastante imbricada entre o bullying e o cyberbullying. Interessante. A Laís perguntou: com esse movimento de política de cancelamento, o cyberbullying tem tomado força. Você considera que esse movimento de exposição mais violento emocionalmente? Acredito que sim, né? Eu Você falou. Travou para mim. Voltou. Se pergunta você se considera que esse movimento de exposição seja mais violento emocionalmente. sim, as emoções são mais violentadas, porque a violência é maior. O nível de ansiedade aumenta significativamente, o nível de medo, o medo é patológico, portanto é pânico. Você tem muito medo de colocar. Tem pesquisas que mostram que crianças, por exemplo, que são vítimas de cyberbullying, elas colocam a foto, vamos dizer, numa rede social qualquer, e elas fecham a rede e vão fazer coisas numa ansiedade profunda, voltam depois
para perceberem se elas foram atacadas ou não. Esse período entre colocar foto, colocar uma fala, colocar uma mensagem e voltar, é um período de um inferno, como se fosse um inferno de Dante Alighieri para essa criança. Uhum. Então, as emoções se desequilibram completamente, o cortisol vai para a lua, o estresse se descompensa e aí você muito provavelmente vai ter adoecimento. Muito provavelmente. Então, o cyberbullying ele é muito potente, ele é muito violento e a gente precisa enfrentá-lo. O Francisco perguntou: existe cyberbullying coletivo, por exemplo, por meio daqueles que usam robôs? Sim, é possível que você faça cyberbullying através de robôs. É muito comum isso, inclusive, é, quando você está. Crianças não usam muito essa estratégia, né? Mas é possível que vários adolescentes se unam no sentido de atacar uma só pessoa. E é possível que você use a estratégia da inteligência artificial para atacar. E tem sido usada muito para fazer cyberbullying, para levar a pessoa a sofrimento, a dor e levar a pessoa essa história mesmo do cancelamento é uma forma também de você agredir, violentar, de você destruir a alteridade, a opinião. Né? O cancelamento tem sido usado muito para isso. Porque o cancelamento, ele na verdade, a origem dele não tem nada a ver com o bullying. O Uhum. cancelamento era uma coisa de você fazer porque você discordava de uma determinada marca que estava atrelada a um pensamento ideológico do qual Sim. você discordava. Mas esse conceito, as pessoas se apropriaram dele e usaram para cancelar muitas vezes quem pensa diferente, quem não se veste como você, quem não tem a mesma categoria social que você, quem mora em bairro diferente. Eu percebo que a violência ela está muito atrelada a recortes étnicos, de gênero, de orientação sexual, econômico. Em lugares com muita desigualdade, isso é um dado. E em lugares em que não tem muita desigualdade econômica, social, o recorte étnico, o recorte de orientação sexual de gênero estético são muito frequentes, né? As pessoas e político também, ideológico, político. Por exemplo, você pega Columbine e Suzano e fazer uma análise desses comportamentos dos, das pessoas que entraram nas escolas e foram metralhar, fuzilar, matar, essas pessoas todas têm um comportamento, têm uma visão de mundo muito da ideia de cancelamento também. Quer dizer, eu vou cancelar quem não concorda comigo, quem não pensa como eu penso, e eu não quero que exista no mundo. Né? Então, o bullying ele tem essa perspectiva. É bem cruel, muito cruel. E ele é bastante difícil de enfrentar. Eu aconselho que todo mundo leia um livro fantástico. É um livro de um escritor francês chamado O Fim de Ed. O Fim de Ed. O escritor é Edward Louis. E esse livro está em português, mas para quem lê em francês também tem, e para quem lê em inglês também tem. Mas para quem não, em português. O Fim de Ed, o autor Edward Louis, Uhum. é o maior, assim, um exemplo vivo da experiência do bullying, contada. Ele tem dois livros, o Edward Louis, esse e a História da Violência. Os dois se conectam muito. Um outro livro que eu sugiro que se faça leitura é o livro do Andrew Solomon, Longe da Árvore, porque ali você tem várias identidades que são passíveis de bullying e de cyberbullying. Entendi. Quais as Bom, e medidas que. aí o meu livro É agora que eu claro. lembrei, o meu livro é Milho ou Quando Sinais com o Vulcão ao Lado, que é um livro que foi finalista do Prêmio Jabuti Que e legal. que é um livro lindo. Eu lancei em 2013, ele foi finalista em 2014, e é uma história de uma pessoa que experimenta o bullying. Né? Nossa, muito Eu interessante. aconselho. Vou procurar para ler depois. Quais as medidas que você acredita que devem ser tomadas para a gente conseguir diminuir essa incidência do ato da agressão, tanto física pessoalmente, né, tanto quanto ela pela internet?
Eu acho que se você, numa escola, por exemplo, implantar um programa de prevenção e de enfrentamento ao bullying, você, por obrigação, vai ter que alterar a prática pedagógica, a matriz curricular, os processos de avaliação e os relacionamentos. Então, esses componentes que estão presentes na escola, todos vão ser alterados por um programa. Então, você tem que passar filmes, aquilo da literatura, você tem que promover debates, fazer palestras continuamente. Não pode ser uma coisa sazonal que faz uma vez, quando acontecer um suicídio na escola, nada disso. Tem que ser continuamente, que esteja no projeto político-pedagógico da escola. E envolver a família. Porque você tem que envolver a família nessa jogada. A família não pode ficar alheia a isso. Porque o grande problema é que a família ela é uma produtora de bullies, de valentões, entendeu? Então ela tem que ser Uhum. envolvida. E a escola tem que tomar atitude quando o fenômeno já é detectado. Mas para prevenir, para evitar, então eu acho que tem que ser uma escola que o Janusz Korczak chamava de escola democrática. É uma escola aberta à escuta da criança e do adolescente, é uma escola da diversidade, é uma escola da pluralidade, é uma escola leve, rigorosa, mas não rígida, e Uhum. exigir que a família também tome essa postura. Você não pode ter uma escola competitiva, tem que ser uma escola cooperativa, colaborativa, que é para poder você tirar o clima. Amanhã tem uma orientanda minha que vai defender uma dissertação de Uhum. mestrado em que ela investigou o clima escolar como uma estratégia de enfrentamento ao bullying. E nessa dissertação dela, ela defende amanhã, ela diz que ou melhora o clima ou fica difícil para você conseguir fazer a prevenção. Então tem que melhorar o clima na escola. Para melhorar o clima na escola, você tem que ter diálogo, a gente tem que aprender a ouvir, não é? Tem que trabalhar com comunicação não violenta, né? Tem um outro orientando meu que está pesquisando sobre a relação entre justiça restaurativa e educação socioemocional. Você tem que começar a trazer para dentro da escola técnicas, que são técnicas que podem ajudar muito. Então, comunicação não violenta, justiça restaurativa, fazer os círculos da paz, os círculos do cuidado, educar as emoções, né? Eu não gosto de chamar de controle das emoções, nem gosto de falar de competências nem habilidades. Eu falo de educar as emoções. Então, Uhum. educar as emoções. As emoções existem para nos proteger. É um complexo, um programa complexo que nós temos no nosso corpo para nossa proteção. Mas se elas estiverem, digamos assim, atônitas, elas vão nos proteger da forma mais diversa possível. O Daniel Goleman chama isso de inteligência das emoções, né? Que como é que eu vou colocar inteligência? Eu já acho as emoções por si só inteligentes, não? Mas eu acho que elas precisam ser educadas no sentido de lucidez, no sentido de autoconhecimento. É isso que a gente tem que fazer. A BNCC ela traz 3 competências finais das 10 gerais que ela apresenta, que são competências voltadas para a educação socioemocional. E todo o programa de educação socioemocional tem um ponto lá que discute o bullying e o cyberbullying. Porque o bullying e o cyberbullying, eles não são as únicas violências da escola. Tem várias outras. Mas, no meu modo de entender, são as violências mais, como é que eu posso dizer, mais sutis, perenizadas, que acontecem e a vítima não consegue se defender sozinha. Então, criar grupos, criar discussões, fazer a participação das crianças, dos adolescentes, das adolescentes, a comunidade escolar é muito importante que ela, né, as crianças, que elas estejam com a gente nesse enfrentamento. Não é um enfrentamento de adultos só. Sim, Tem que envolver a galera que é mais interessada. Geralmente são com elas certeza. quem nos ajudam a detectar, dizer, olha, tem um fulano que está sofrendo, que está se cortando e não quer Uhum. dizer, É porque entendeu? são mais próximas entre si, né? É mais fácil de detectar do que uma pessoa que Eu não até tá no aconselho ambiente o tempo que todo. quem estiver nos assistindo assistam a um documentário chamado Cicatrizes da Tristeza. Esse documentário está no YouTube. Eu assessorei esse documentário e é um documentário que relaciona autolesão sem intenção suicida ao bullying escolar. Perfeito. Pediram para você repetir o nome do seu livro. O meu livro é Emílio
ou quando sinais se convocam ao lado. Ele Perfeito. é publicado pelo grupo ZIT, pela editora ZIT. Você pode encontrá-lo em livrarias. Esse, atualmente pode encontrar diretamente na editora do grupo ZIT, é um Uhum. grupo do Rio de Janeiro, e que, por sinal, vai publicar o meu livro, um outro livro que eu tenho agora, que vai sair em setembro, que se chama Geração do Quarto, que é resultado de uma pesquisa minha, que eu fiz investigando o que no Japão se chama de Ikomori, e aqui no Brasil eu nominei como Geração do Quarto. Maravilhoso. A Marta perguntou se você poderia indicar filmes sobre o assunto. Você indicou esse documentário? Tem alguns filmes que são assim bastante didáticos, que acontecem e que você vai aprender com eles o que é bullying, as características e tal, tal, tal. Então você pode encontrar vários na internet sobre isso, mas tem filmes que não são dessa ordem, né? Que não são assim, Uhum. digamos assim, filmes didáticos, mas que trazem essa temática. Eu gosto muito de indicar esses que são mais assim sutis na discussão. E Sim. um desses filmes que eu acho assim que é para adulto, tá? Esse filme que eu vou indicar Uhum. agora é para adulto. Ele se chama Raízes do Mal. É um filme sueco e que, para mim, ele é uma experiência muito significativa de ver como o bullying funciona e as consequências trágicas do bullying para a psicologia de uma pessoa. Tem um filme que eu também acho que vale a pena assim, olhar e verificar como ele se dá, que se chama Jonas. É um filme de temática LGBTQI+. Você pode encontrar em plataforma de stream na Uhum. Netflix. Eu acho que vale a pena também, porque é uma dos... Quando você vai fazer uma análise estatística sobre as vítimas de bullying, as pessoas que têm alguma relação com orientação sexual diversa, de diversidade, que não está dentro da heteronormatividade, são as mais afetadas. Eu tenho um orientando que pesquisou sobre o bullying com meninos, e ele identificava exatamente isso. E eu tenho uma outra orientanda que pesquisou sobre o bullying com meninas, e Uhum. identificava exatamente isso. Então, o fato do Jonas vale a pena ver, o Raízes do Mal, e eu vou sugerir que vocês vejam a série Os 13 Porquês, a primeira temporada, Sim. tá? Eu tenho críticas à série, sobretudo o último episódio, que mostra a Hannah Baker É. se matando. Então, do Uhum. ponto de vista científico, eu sei que aquilo ali é um grande problema, mas apesar de ser um grande problema, para quem estuda o fenômeno, é um exemplo vivo de como o fenômeno acontece. E ali tem o bullying e o cyberbullying Junto. juntos. Mas tem outros tantos que você pode Uhum. ver e analisar, e, enfim, né? Tem muitos. Perfeito. Hugo, muito obrigada pela sua participação. Já estou encerrando por causa do horário, que senão o Instagram corta a gente. Queria muito te agradecer por você ter topado conversar com a gente hoje. Espero que você volte sempre que puder. Eu acho que as pessoas adoraram a discussão de hoje. Tem bastante assunto ainda, além do que a gente abordou hoje, né, sobre o tema. E muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu quem agradeço, parabéns pelo projeto, que vocês possam continuar e ajudar as pessoas nesse momento difícil, mas sempre, né? Sempre ajudar as pessoas, trabalhar por Com causas certeza. humanitárias, tá bom? Então, um beijo, um abraço para todo mundo que nos assistiu e, por favor, enfrentem o bullying e o cyberbullying com amorosidade, não enfrentem com ódio, porque o bullying e o cyberbullying se alimentam do ódio. Então, Com enfrentem com certeza. amorosidade. Muito obrigada, Hugo. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.